Olá, eu sou o professor Luiz e nós estamos começando uma jornada onde eu estou primeiro trabalhando a sua mente para você superar a autossabotagem. É uma luta interna que existe do eu comigo mesmo. O eu manda o comigo mesmo fazer certas coisas, o comigo mesmo executa e o eu vai questioná-lo. E o comigo mesmo nunca está satisfeito. E aí começa essa batalha dentro da sua mente. E por essa batalha acontecer de uma forma bastante acirrada, você começa então a ficar na mesma posição que você está. A nossa jornada vai ser longa, nós vamos aprender aos poucos mudança de mentalidade, ferramentas que vão ser aplicadas, energia para você conseguir, clareza para você saber realmente o que é necessário ser feito. E aí vai acontecer algumas coisas na sua mente. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que o seu sabotador vai começar a trabalhar para que você não saia do lugar. Muitas pessoas desistem do curso porque é necessário fazer determinadas tarefas, é necessário mudar determinados comportamentos, é necessário tomar algumas atitudes. Só que isso tem um gasto de energia. O eu comigo mesmo começa a entrar em conflito e quem sai perdendo é você. Mas eles estão fazendo isso só para te dar conforto, para você não precisar sair da sua zona de conforto. Mas eu quero levar você para uma zona de produtividade. Muitas coisas que eu vou falar nesse curso, muitas, mas muitas mesmo, vai vir logo na sua mente, mas isso eu já sabia. É o seu sabotador agindo. E quando você escutar o seu sabotador falando, isso eu já sabia, praticamente o que eu for falar depois, você não vai conseguir mais escutar. Você não vai conseguir mais colocar na sua mente o que eu vou falar. Porque se você já sabia, não precisa mais aprender. Mas a questão é a seguinte: muitas coisas você já sabia, mas você não faz. Pessoas que fumam, elas sabem que fumar faz mal. Mas isso eu já sabia. Ué, se você já sabia, por que você não parou de fumar? Beber água faz bem. 3 litros de água por dia faz muito bem para a sua saúde. Você bebe 3 litros de água por dia? Mas isso eu já sabia. Mas você bebe? Então muitas coisas que eu vou falar durante o curso, a sua mente vai fazer de tudo para te atrapalhar. E aí vai vir logo uma mensagem do eu pro comigo mesmo. Mas isso eu já sabia. E aí você não quer saber mais nada, não quer escutar mais nada que eu vou falar. Então você tem que ter força para vencer. Isso eu já sabia. Fazer atividade física faz muito bem para a saúde. Isso eu já sabia. E você faz atividade física? Talvez faça, talvez não faça, mas eu tenho certeza que se você não faz, mas isso você já sabia. Muitas coisas nós aprendemos e transformamos em conhecimento. O que é conhecimento? É saber. Eu já sabia. O que a gente vai precisar fazer no nosso curso é transformar conhecimento em sabedoria. Sabedoria é colocar em prática. Então, várias coisas que eu vou falar aqui, você já viu em outro lugar, talvez, você já viu em algum vídeo, já viu em alguma palestra. Mas isso eu já sabia. É o seu sabotador querendo que você fique na sua zona de conforto para que você gaste menos energia. Supere, vença. Eu já sabia, mas eu não transformei ainda em conhecimento. Sabotador, eu quero agora saber mais para que eu possa transformar em conhecimento. Uma outra coisa que a sua mente vai aparecer em muitas coisas que eu vou falar, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas tem que ser dito. Por exemplo, todas as vezes que acaba o dia, vem a noite. Mas isso é óbvio. É óbvio, mas as pessoas dizem. Time que ganha é porque tem outro que perde. Mas isso é óbvio. Mas é óbvio. Mas só fica feliz aquele que ganha. Aquele que perde não fica feliz. O veneno só funciona se a pessoa tomar. Mas isso é óbvio. O óbvio tem que ser dito. Então não adianta entregar o veneno e a pessoa tem que tomar. Mas isso é óbvio, então você tem que fazer a pessoa tomar. O remédio é a mesma coisa. O remédio você só vai melhorar se você tomar o remédio. Então não adianta chegar e entregar o remédio. Você tem que tomar o remédio. Então muitas coisas que eu vou falar é óbvio. Praticamente mais de 90% do que eu vou falar aqui é óbvio. Mas se é óbvio, por que você não fez? Se é óbvio, por que você não colocou em prática?
Uma boa noite de sono faz muito bem para você trabalhar no outro dia. Ah, mas isso é óbvio. É óbvio, mas eu preciso explicar para você como é que você precisa ter uma boa noite de sono. Então, quando eu falar que uma boa noite de sono faz muito bem, o seu cérebro vai começar a agir do seu sabotador. Ah, mas isso é óbvio. Daí para frente você não escuta mais nada. Então você precisa superar. Isso eu já sabia e isso é óbvio. Tudo que é óbvio tem que ser dito. 3. Vocês conhecem esse personagem? Você conhece? Esse é o personagem que é parceiro de um leão, lá dos desenhos da década de 80. Quem tem mais de 30 anos conhece. Todas as vezes que o leão fazia algum plano, esse personagem, que é o Red, falava o seguinte: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Então, antes de colocar o plano em ação, ele sempre falava que não ia dar certo. Ele sempre dizia que o dia estava ruim. Ó dia ruim. Eu sei que isso não vai dar certo. É o seu cérebro trabalhando como sabotador. Todas as vezes que eu for te ensinar alguma coisa e o seu cérebro começar, isso não vai dar certo, isso eu já sabia, isso é óbvio, é ele atuando para que você fique na sua zona de conforto. E eu vou repetir sempre, eu quero trazer você para uma zona de produtividade nível A. Então todas as vezes que começar a pensar que isso não vai dar certo, que isso não funciona com você, que isso é uma coisa muito complicada, opa, eu quero prosseguir, eu quero crescer, eu quero chegar no ponto B, eu quero prosperar. E se isso já deu certo com um monte de outras pessoas, vai dar certo comigo mesmo. Eu sei que eu preciso acreditar nisso. Eu sei que eu preciso acreditar nesse processo de coach para que eu possa prosperar. Então, tire da sua mente, isso eu já sabia, é óbvio, isso não vai dar certo. Essa frase é a forma que o seu sabotador trabalha para te dar tranquilidade e conforto para que você não tenha que gastar energia. E a outra coisa é uma frase de um ditado popular: antes de melhorar, piora. Isso tem tudo a ver na programação neurolinguística, ela explica esse ditado: antes de melhorar, piora. Olha só, todas as decisões que você tomou te levou onde você se encontra hoje. E algumas vezes na sua vida você teve que tomar decisões para você crescer, para você progredir. E quando você fez isso, provavelmente, tirando você da zona de conforto, algumas coisas começaram a te incomodar. E aí algumas coisas pioraram. E aí você superou isso daí. Quando você superou, com o tempo depois as coisas começaram a melhorar. Isso é antes de melhorar, piora. Então, algumas mudanças de comportamento, alguns hábitos, algumas ferramentas que você precisa aplicar, algumas horas do dia que você precisa trabalhar e algumas coisas que eu vou te explicar. E aí, se você deixar o seu sabotador, isso eu já sabia, isso é óbvio, isso não vai dar certo. E aí você começa a perceber que aquela zona de conforto que você tinha antes, você estava começando a sair dela. E quando você começa a sair dela, o seu sabotador vai te falar que as coisas estão piorando. Então, em vez de você pensar que aquilo dali é a direção melhor, a direção correta, o seu sabotador, o eu comigo mesmo, vai começar a falar com você que viu, tá pior do que era antes. E aí, nesse momento, é onde muitas pessoas desistem. Esse gráfico explica muito bem. A linha horizontal pontilhada é a sua zona de conforto. Então você está na sua zona de conforto, você não precisa gastar energia, você não precisa sair de onde você está. Porém, você precisa entender que, se você quiser crescer, você tem que sair da zona de conforto. Então, as coisas que eu vou te explicar, as ferramentas que eu vou passar e as mudanças de mentalidade para ter mudança de comportamento, quando você começar a fazer isso, a situação que você se encontra atual, ela começa a piorar. E aí onde tem esses pontinhos vermelhos aí abaixo do tracejado, é aonde que a maioria das pessoas desistem. Elas não querem continuar porque isso traz trabalho, isso incomoda, isso traz gasto de energia, isso é nessa hora que você precisa ter força. É nessa hora que você precisa entender que antes de melhorar, piora.
Se está piorando é porque você saiu da zona de conforto. E se você saiu da zona de conforto, as coisas estão piorando para que o seu cérebro comece a entender que você precisa ter mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. E você persistindo, você continuando, sabendo que você vai em direção ao ponto B, quando você novamente ultrapassar a sua zona de conforto, aí sim, aí você vai começar a melhorar. E quando você começar a melhorar, aí você vai crescer. Quando você está crescendo, nesse momento, poucas pessoas desistem. Elas vão começar a desistir quando você sai da sua zona de conforto no início, aonde você começa a pensar que, isso eu já sabia, isso é óbvio, isso não vai dar certo. É nesse momento que o seu sabotador quer que você fique onde você está. E é a hora que você precisa de ter força. É a hora que você precisa vencer tudo isso daí. Então, o resumo dessa aula. Lembre-se que o seu sabotador do eu comigo mesmo vai entrar em conflito. E quando ele entrar na sua mente, você precisa superá-lo. Imagine o seu sabotador como sendo uma pessoa e essa pessoa é seu inimigo. Imagine que você precisa vencê-lo. Então apareceu na sua mente, isso eu já sabia, é óbvio, isso não vai dar certo. Pense que antes de melhorar, as coisas vão piorar. E quando ela começar a piorar, que você começar a ter mudança de comportamento, mudança de hábito, é porque você está na direção correta para sair da onde você está, para assumir o controle da sua vida, para você ir em direção ao ponto B. E a cada caminhada, e a cada passo, e a cada pedra de marcação, que você comemore. E quando você ultrapassar de novo a sua zona de conforto e superar a luta do eu comigo mesmo, esse eu já sabia, é óbvio, isso não vai dar certo, vai ficar para trás. E aí você tem a certeza que você está indo na direção certa. Supere isso daí. Nós nem começamos, muitas coisas vão acontecer, mas primeiro eu preciso que você seja mais forte para que você possa vencer a batalha dentro de você. Você não precisa ser melhor do que ninguém, apenas melhor do que você. Vamos lá? O melhor ainda está por vir.